chegando pelas portas e janelas, avenidas e vielas, elas estão chegando, elas estão chegando pelas portas e janelas, avenidas e vielas. Você já sentiu alguma vez o peso da dor no corpo por causa de interpretações bíblicas sobre mulheres? Toda a interpretação bíblica das relações sobre homens e mulheres ajuda a superar a violência, as discriminações, todo tipo de injustiça? Já chegou a se perguntar por que muitos homens e homens cristãos praticam violências contra mulheres e crianças? A leitura e a interpretação bíblica tem algo a ver com tudo isso? Vamos ver neste vídeo juntos, os possíveis passos de uma leitura popular a partir da hermenêutica de gênero para construir uma sociedade que supere toda forma de violência. Esteve nas neves do norte, em Oslo. Numa noite conheceu uma mulher que canta e conta. Entre canção e canção, essa mulher conta boas histórias e as conta espiando papeizinhos, como quem lê a sorte de soslaio. Essa mulher de Oslo veste uma saia imensa, toda cheia de bolsinhas. E dos bolsos vai tirando papeizinhos, um por um. E em cada papelzinho há uma boa história a ser contada. Uma história de fundação e fundamento. E em cada história, a gente que quer tornar a viver por arte de bruxaria. E assim, ela vai ressuscitando os esquecidos e os mortos. E das profundezas desta saia vão brotando as andanças e os amores do bicho humano, que vai vivendo e dizendo vai. Venham, celebremos a ceia do Senhor, façamos todos juntos um enorme pão, preparemos muito vinho, como em Caná. Que as mulheres não se esqueçam do sal e os homens tragam o fermento. Num desses encontros, Dona Raimunda, de 68 anos, negra, disse o seguinte: pela primeira vez eu pude participar de um encontro que eu tive a oportunidade de falar da minha realidade de sofrimento com meu marido, com meus filhos. Partir da experiência também significa problematizar essa realidade. Não significa unicamente tomar a realidade como assim como ela está dada. Significa fazer perguntas para essa realidade. E nesse sentido, para essas perguntas é que os instrumentais de gênero são úteis. Os instrumentais de gênero vão nos dizer que as características que normalmente aprendemos, que aprendemos como naturais, que são naturais das mulheres, que mulheres nascemos de determinada forma, que na verdade essas características são aprendidas. Eu faço parte de um grupo de reflexão bíblica de nome Parceiras. O nome Parceiras vem de um termo que é usado no Nordeste, onde as mulheres que andam juntas, que formam parcerias, que são cúmplices, que faz coloie, como dizem as nossas mães, e que se juntam e guardam segredos umas das outras e que ajudam na hora da necessidade também. E a gente escolheu esse nome para homenagear também e resgatar a história das nossas mães. Nosso grupo também ele tem uma característica que nós somos filhas de mães que praticamente criaram as suas filhas sozinhas. Os instrumentais de gênero vão nos ajudar a olhar para os textos bíblicos, perguntando, em primeiro lugar, fazendo um diálogo com as experiências das mulheres. E as experiências, então, vão ser entendidas não de uma forma natural,
As características que normalmente são atribuídas de uma forma natural, que a gente nasce como mulher de uma determinada forma, são, na verdade, características aprendidas. Nós aprendemos a ser mulher, aprendemos a ser homem também. E, nesse sentido, nós vamos para uma leitura dos textos bíblicos e vamos com essas perspectivas de que é possível desaprender certas características, é possível desaprender certas atitudes. E um dos últimos pontos que é fundamental na questão de tomar em conta a experiência das mulheres tem a ver com o reapropriar-se da palavra. Quando bate o tambor, quando bate o tambor, quando bate o tambor, bate forte o meu peito. Quando bate o tambor, quando bate o tambor, quando bate o tambor, bate forte o meu peito. Agora é a nossa vez de partilhar. Uma primeira pergunta. Como é que a memória e a partilha de nossa experiência pessoal, comunitária e social pode ajudar na cura e na libertação de nossas relações e de nossa vida? Uma segunda questão. Quais são as perguntas de nossas vidas de mulheres para a Bíblia? Na Casa das Palavras, sonhou Helena Vilagra. Chegavam os poetas. As palavras, guardadas em velhos frascos de cristal, esperavam pelos poetas e se ofereciam, loucas de vontade de serem escolhidas. Elas rogavam aos poetas que as olhassem, as tocassem, as cheirassem e as provassem. Os poetas andavam em busca de palavras que não conheciam e também em busca de palavras que conheciam e as tinham perdido. Na Casa das Palavras havia uma mesa de cores. Em grandes travessas as cores eram oferecidas e cada poeta se serviam da cor que estava precisando. Amarelo limão ou amarelo sol, azul do mar ou de fumaça, vermelho lacre, vermelho sangue, vermelho vinho. Falando um pouco deste segundo movimento que chamamos a suspeita. Nosso dever e direito é suspeitar. Eu diria suspeitar do texto. Há um momento fácil em que a gente lê um texto nas diferentes traduções e a gente percebe quão diferente, às vezes, é esta tradução. Temos que fazer um número de perguntas a este texto. Onde acontece? Quando acontece? O que diz? O que se diz da pessoa que fala? E isto nos faz descobrir certos erros, certos equívocos que, às vezes, nós mesmas, como mulheres, temos, já não digo na interpretação, que efetivamente é assim, mas antes do que isto, no conhecimento do texto. É importantíssimo esta leitura intratextual do texto que estamos estudando. A maneira como nos aproximamos da Bíblia é mais aberta. Nós não chegamos no grupo com uma pergunta, qual é a mensagem do texto e o que ele quer dizer para a nossa realidade. Mas partimos do pressuposto de que são muitas as perguntas que nós temos para fazer em relação ao texto e também são muitas as respostas e as mensagens que tiramos desse texto. Então isso na experiência ecumênica é muito importante porque cada pessoa pode fazer a leitura dentro daquilo que aprendeu também na sua tradição, na sua denominação religiosa.
E isto nos leva também a comparar com outros textos da Bíblia, onde aparecem palavras-chave que podem ser entendidas de diferentes formas, tanto nos textos da Bíblia como em outros textos paralelos da época em que foi escrito o que estamos lendo. Aí podemos e devemos ir ao contexto em que foi escrito ou aconteceu o fato que estamos lendo. Temos que perceber o ambiente patriarcal, androcêntrico, quiriocêntrico, onde o homem é o senhor, onde as mulheres não contamos, e perceber as relações de dominação, os conflitos e os interesses que estão por trás de quem escreveu este texto. De repente elas ouviram aquele grito da Bíblia: mulher, levanta-te, avante, enfrenta. Daí para um passo, para enfrentar autoridades, para conseguir projetos profissionalizantes. Aí essas mulheres começaram a sentir, através dessa experiência da Bíblia, dessa visão feminista da Bíblia, começaram a sentir que elas eram realmente cidadãs e que poderiam enfrentar uma sociedade. Vida, tu és o sonho mais lindo de Deus. Vida, em plenitude és também sonho meu. Jesus se doou, vida, a tua chama acender nos mandou. Agora é nossa vez de conversar. Desde pequenas, fomos acostumadas a crescer como boas meninas, como mulheres bem comportadas. Como podemos, em nossos grupos de mulheres, nos ajudarmos a suspeitar das relações construídas em nossa sociedade patriarcal? Uma segunda pergunta: como e quando suspeitamos dos textos bíblicos? Quando Lúcia Pelaez era pequena, leu um romance escondida, leu aos pedaços, noite após noite, embaixo do travesseiro. Lúcia tinha roubado o romance da biblioteca de cedro onde seu tio guardava seus livros preferidos. Muito caminhou Lúcia enquanto passavam-se os anos. Na busca de fantasma, caminhou pelos rochedos do rio Antioquia. Na busca de pessoas, caminhou pelas ruas das cidades violentas. Muito caminhou Lúcia, e ao longo do seu caminhar, ia sempre acompanhada pelos ecos daquelas vozes distantes que ela tinha escutado com seus olhos na infância. Lúcia não tornou a ler aquele livro, não o reconheceria mais. O livro cresceu tanto dentro dela que o livro agora é outro, agora é dela. O processo de desconstrução de um texto somente é possível se realizarmos uma leitura crítica deste texto. E isso pressupõe uma atitude e um posicionamento de suspeita em relação àquilo que pensamos saber e que nos foi ensinado sobre o texto. E isso não acontece automaticamente, mas pelo contrário, é necessário a gente fazer um exercício sem parar. E uma pergunta que devemos fazer é também para que fazer essa desconstrução de texto? E aí eu tenho 3 possíveis respostas ou hipóteses. Para chegarmos mais próximo possível das realidades nas quais esse produto se originou. Segunda questão, para podermos então nós mesmas reinventar experiências com os nossos ingredientes e do nosso jeito de fazer. E por fim, para que esse texto faça bem aos nossos olhos, aos nossos cheiros, paladares, ao nosso corpo inteiro, junto de outros corpos que poderão escrever eles mesmos a sua própria história.
Por lo tanto, para mí significó realmente cambios profundos, a tal nivel dentro de mi caminata, de mi trayectoria, a tal nivel que hasta este momento trabajo con muchas mujeres interconfesionales. Dentro de ellas hay mujeres católicas, también de distintos credos. No quiero decir nombres porque he procurado a través de esta caminata de solidaridad y de vida, quiero olvidarme de los letreros, sabiendo que en todo lugar hay mujeres con ansias de crecer, con ansias de vida. Por lo tanto, quiero relacionarme con essa vida e que essa vida também se relacione com minha vida. Por fim, eu gostaria de mencionar outro passo importante, concreto, nesse processo de desconstrução, que é de a gente perceber as ausências e os silêncios, bem como conflitos que aparecem ou que vão sendo construídos em relação às práticas de mulheres. Portanto, desconstruir um texto é ler esse texto de uma forma crítica, objetivando chegar mais próximo possível a experiências originárias e poder, então, contribuir para uma reconstrução igualmente crítica da nossa própria história. E lembrarmos que a Bíblia, antes de ser escrita, ela foi vivida. É um compartilhar as nossas vidas. Elas estão chegando, chegando para sarar as juntas, chegando para juntar as forças, chegando para construir, chegando para prosseguir, chegando para sarar as juntas, chegando para juntar as forças, chegando para construir, chegando para prosseguir. Agora é de novo nossa vez de conversar. Uma primeira pergunta. É importante, em nossos estudos bíblicos de mulheres, encontrarmos textos na Bíblia que falam de mulheres. Já fizemos isso? Uma segunda pergunta. É também muito importante, nos nossos estudos bíblicos de mulheres, aprender a encontrar o silêncio das mulheres na Bíblia, a encontrar suas ausências e fazer falar estes silêncios. Vamos tentar fazer também isso? Magda Lemonnier recorta palavras nos jornais de todos os tamanhos e as guardam em caixas. Numa caixa vermelha, ela guarda as palavras furiosas. Numa caixa verde, as palavras amantes. Em uma caixa azul, ela guarda as palavras neutras. Em uma caixa amarela, as tristes. E numa caixa transparente, ela guarda as palavras que têm magia. Às vezes, ela abre e vira as caixas sobre a mesa, para que as palavras se misturem do jeito que quiserem. Então, as palavras contam para Magda o que acontece e anunciam o que acontecerá. Os nossos corpos de mulheres, corpos pessoais, comunitários, sociais, cotidianos e políticos, são textos. Na antiga língua latina, texto tem a ver com tecido. Nossos corpos como tecidos vivos, onde a alma está escrita na pele. Estes corpos de mulheres, tecidos vivos, tocam e são tocados por outros corpos, tecidos vivos, que é o corpo da Bíblia. Dois corpos, os das mulheres e os da Bíblia, que se permitem toques e perguntas. Toques amorosos e prazerosos, mas também perguntas e toques tristes e dolorosos. A nossa espiritualidade nos dá força para reconstruir novas relações. Queremos, mulher de fé, na caminhada do CEBI, reconstruir relações entre nós, mulheres, com os homens, com a natureza e com o cosmos.
e com os textos bíblicos muitas vezes violentos e violentadores. Nesta criação corporal e cotidiana, nós mulheres da caminhada do CEBI experimentamos, insistimos, isto é, vivemos desde dentro, profundamente, intimamente, no respiro da espiritualidade, uma relação nova, nossa, totalmente outra, mas também totalmente presente e transcendente, que é a relação com o divino. A divindade se revela como dádiva, como graça, nestas relações de tecidos, de textos, de corpos de mulheres com o tecido, corpo, texto, que é a Bíblia. Nestas relações acontece para nós mulheres o que chamamos, com humildade e plena dignidade, de autoridade bíblica. A autoridade bíblica como relação múltipla, cotidiana, presente, profundamente ética e política de nossas vidas na defesa da vida como sagrado. A partir desta prática de autoridade bíblica, sentimos a necessidade, muitas vezes, de reconstrução criativa de textos dolorosos da Bíblia que fazem nossos corpos, que são almas, que são corpos, chorar. E a gente tenta trabalhar justamente com essa leitura popular da Bíblia a partir da visão da mulher, notadamente a mulher negra. E nesse sentido, a gente tem desenvolvido uma espiritualidade que busca questionar o que está concreto, o que já está formado, o que já está normatizado, e está colocando uma nova forma de ser, uma nova forma de pensar e uma nova forma de se relacionar com Deus, né? Sabemos e sentimos em nossa pele, que é também a nossa alma, que a palavra faz a vida acontecer. Mulheres do CEBI, biblistas populares, queremos promover a cura das muitas relações sofridas, dos corpos entristecidos, através da recriação da palavra, parida novamente a partir de nossas experiências e perguntas que são nossas, que são de fé. Da força que a espiritualidade dá para a caminhada da gente e para manter a gente na caminhada. Os rituais, os símbolos expressam o que nós sentimos. Assim também, quando as mulheres colonas decidem recuperar as sementes crioulas, todo o processo, desde o plantar, o colher, o cuidar da plantação, se torna uma responsabilidade com a preservação da vida livre das codificações da biotecnologia. Hoje renovamos nosso compromisso com o reino. Ninguém ficará com fome. Ninguém ficará com fome. Ninguém ficará com fome. Ninguém ficará com fome. Agora é de novo nossa vez de conversar. Como é que nós, mulheres, recriamos, reescrevemos em nossas vidas pessoais, comunitárias e sociais os textos bíblicos? Qual é a experiência espiritual, a experiência de divindade que nasce em nossa vida de mulheres a partir da leitura popular da Bíblia? Quais são as práticas de transformação social que nascem de uma leitura popular a partir da nossa vida de mulheres? Hoje renovamos nosso compromisso. Caí no berço do CEBI, cercada por todos os lados pela Baía de Angra dos Reis, com a palavra na vida e a vida na palavra. Pude aí buscar, encontrar, perder, reencontrar, concordar, discordar, escrever, apagar,
rezar, blasfemar, lidar com diferentes amores, tocar de mais perto os pobres, misturar tudo com jeito e entranhas de mulher.